Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Caldas, mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar fazendo a revisão para a nossa AV2, certo? Então acompanhe aí as questões que vão ser projetadas e resolvidas, percebam os temas que estão caindo nessas questões, porque os temas dessas questões também vão ser temas que vão cair na nossa AV2, tá bom? Então a primeira questão diz o seguinte: em algumas extrações de ouro, sedimentos de fundo de rio e lago são colocados em uma bateia, recipiente cônico que se assemelha a um funil sem um buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico se deposite sobre o material sólido ali presente. Esse depósito, que contém principalmente ouro, é posto em contato com mercúrio metálico. O amálgama formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Numa região próxima dali, o mercúrio gasoso se transforma em líquido e acaba indo para o leito dos rios. Os três segmentos acima grifados referem-se respectivamente às seguintes propriedades. Bom, na primeira questão nós temos esses três segmentos grifados, como vocês estão percebendo aí. O ouro se deposite no fundo. Essa questão do ouro se depositar no fundo está relacionada com a densidade, lembra? Substâncias de maior densidade, elas ficam mais ao fundo no recipiente e substâncias de menor densidade, elas flutuam. Então, essa primeira parte aí está relacionada com a densidade. Segunda parte grifada. O amálgama formado é separado e aquecido com maçarico. Quando ele é aquecido com maçarico, isso está relacionado com uma propriedade física que é a temperatura de ebulição. Então aqui, temperatura de ebulição. Bom, a terceira parte grifada, o mercúrio gasoso se transforma em líquido. Bom, a transformação de uma substância do estado gasoso para o líquido é a liquefação. Então aqui seria a temperatura de liquefação. A alternativa, então, que contém esses itens, certo? É a letra D. Densidade, temperatura de ebulição e temperatura de liquefação. E o tema dessa questão é propriedades da matéria, tá bom? Então estudem aí propriedades da matéria. Sim? Sim? Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada. Em geral, pela falta de estações de tratamento de água capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Então aí eu tenho um esquema sobre o tratamento de água, eu tenho o rio, tenho o bombeamento dessa água do rio, a água passa por carvão ativado, coagulante, cal hidratada, certo? Depois eu tenho a floculação, decantação, filtração. Na etapa 5 eu tenho aí flúor, amônia, cloro e cal, reservatório de água tratada, distribuição, reservatório dos bairros. No sistema de tratamento de água, apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem respectivamente nas etapas. Bom, para remover o odor da água e também as substâncias orgânicas cloradas tóxicas, eu vou utilizar a filtração com carvão ativo. Então essa etapa de remoção de odor é filtração com carvão ativo.
E a desinfecção da água vai ser a adição de cloro, ou seja, a cloração, que vai matar os micro-organismos patogênicos. Fluoretação, não confundam, é a adição de flúor que previne a incidência de cáries dentárias na população que consome esse produto, tá bom? Então aqui no caso, como é desinfecção, seria fluoretação. Bom, as etapas que tem essa filtração com carvão ativo e a fluoretação seriam as etapas 2, carvão ativado, está ali na imagem, certo? E a etapa 5, que eu tenho a adição de flúor aí, tá bom? Então 2 e 5 seria a nossa letra D. Então, questão 2, estudem sobre tratamento de água. Saber as etapas, certo? Saber o que acontece em cada etapa. É muito importante isso daqui. Questão 3 fala o seguinte. Então, tem aí um fluxograma, que está representado aí na figura da questão 3, tá bom? E que eu projetei aqui para o quadro. E ele fala o seguinte aí. Os nomes dos processos 1, 2 e 3, representados pelo fluxograma acima, e referentes à separação dos componentes da mistura são respectivamente. No processo 1 aí, nós temos a separação da limalha de ferro do sal e da areia, porque no início nós tínhamos sal de cozinha, areia e limalha de ferro. Se nesse processo 1 eu separei só a limalha de ferro, e nós sabemos que a limalha de ferro, né, é uma substância sólida, certo? E o ferro é um dos 3 metais que são atraídos pelo campo magnético de um ímã, que são só apenas 3, ferro, cobalto e níquel, e as ligas metálicas que contêm esses elementos. Então, no processo 1, eu poderia estar utilizando separação magnética ou imantação, tá bom? Os 2 nomes aí estão corretos. Ou imantação. Bom, depois aqui eu tenho sal mais areia, adiciono água, essa água vai dissolver uma fração, ou seja, o sal, né? A areia não vai se dissolver e logo depois eu tenho um processo 2 que separa a areia da solução aquosa, certo? De água e sal. Então, esse processo 2 aqui seria a minha filtração. Por que filtração? A filtração ela separa uma mistura heterogênea entre um sólido e um líquido, no caso, a água com sal dissolvido e a areia. A areia vai ficar retida nos poros do filtro, ao passo que a água e o sal dissolvido passará pelo filtro, tá bom? E aqui eu tenho um processo 3, onde eu separo sal e água. Nós sabemos que sal e água são componentes que formam uma mistura homogênea. Como essa mistura homogênea é entre um sólido e um líquido, nós vamos ter a destilação simples. Então, processo 3 aqui, vou botar aqui para cima. Destilação. Tá bom? E aí, a alternativa que tem separação magnética, filtração e destilação seria a nossa letra B, tá bom? Então aqui, letra B. E o tema dessa questão 3, processos de separação de misturas. Então estudem um pouco sobre processos de separação de misturas, que ele também vai estar caindo na nossa AV2, tá bom? Vamos para a nossa questão 4. A questão 4 diz o seguinte: o fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto de atenção no mundo científico com a constatação de Bernoulli e Miller, de que materiais cerâmicos
podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Ele quer saber o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio. Bom, gente, ele dá o número atômico do ítrio aí, que é 39. Antes de a gente pegar e analisar o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos, vocês devem saber montar o diagrama de Linus Pauling. Se você não lembra como monta, vai na videoaula, certo? Desse capítulo e relembre como monta. Bom, seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu tenho que distribuir 39 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui eu distribuí 30, são 39, tá bom? Bom, depois de 3d10 eu vou ter o 4p6, 5s2, 4d1, certo? Aqui eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 para 1, 39. Qual o número de camadas eletrônicas? Gente, aqui nós temos 5 camadas eletrônicas. Ó, eu tenho primeira camada, segunda camada, terceira camada, nós temos aqui a quarta camada, e aqui eu tenho o subnível 5s2, que compõe a quinta camada. Para a gente perceber o número de camadas eletrônicas, é só ver o subnível que tem maior número quântico principal, maior número aqui, ó. Então, ele possui aí 5 camadas. E ele quer saber o número de elétrons mais energéticos. O subnível mais energético é sempre o último subnível da distribuição eletrônica. O último subnível da distribuição eletrônica é o 4d1. Então, o número de elétrons mais energéticos será igual a 1. Então, o número de camadas a gente viu que é igual a 5. O número de elétrons mais energéticos igual a 1. Então, esse aqui é o subnível de mais energia. Sim? E aí a alternativa que tem esses números aí, 5 e 1, seria a letra B. Tanto a questão 4 quanto a questão 5, o conteúdo é distribuição eletrônica. Então, dei uma olhada aí nesse conteúdo de distribuição eletrônica e revisem o correto? Vamos para a questão 5. Qual alternativa indica o número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion bivalente de cádmio, sendo que o seu número atômico é igual a 48? Quando ele quer a distribuição eletrônica de um cátion, nós temos que lembrar que nós temos que retirar esses elétrons da camada de valência. Quando ele fala cátion bivalente, quer dizer que a carga é igual a mais 2. Então, eu quero a distribuição eletrônica dessa espécie química aqui, ó, cádmio, que tem número atômico, como ele falou, 48, e que tem carga mais 2. Como que eu faço a distribuição eletrônica de um cátion? Faço a distribuição normalmente dos 48 elétrons, identifico a camada de valência, como eu disse anteriormente, e retiro 2 elétrons dessa camada de valência. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4p6, 5s2, até agora aqui 38, para 48 faltam 10. 5s2, 4d10. Quem é a minha camada de valência? A minha camada de valência é o 5s2. Eu tenho que retirar 2 elétrons da minha camada de valência. Então a distribuição eletrônica do cádmio vai ser isso tudo sem o 5s2. Então, qual o número de camadas após a retirada do subnível 5s2? 4. 1, 2, 3, 4 camadas. Então, aqui são 4 camadas na distribuição eletrônica. E aí, a alternativa correta seria a letra A, tá bom? Cuidado aí para não marcar 5, porque seriam 5 camadas se fosse o átomo neutro. É logo a letra B, uma pegadinha, né? Então, se liguem aí. Letra A. Ok? Sim? Bom, vamos para a próxima questão, que é a questão 6, que diz o seguinte. Quantos átomos de carbono estão presentes em um diamante de 1,5 quilates? E ele dá um dado aí que 1 quilate é igual a 200 miligramas. Bom, então ele quer saber a quantidade de átomo presente em 1,5 quilates. A primeira coisa que nós temos que saber é a massa existente em 1,5 quilates. Se eu sei que 1 quilates é igual a 200 miligramas, então vou pegar esses 200 e multiplicar por 1,5. 200 vezes 1 vez e meia vai ser igual a 300 miligramas. Bom, como sempre relaciono a quantidade de átomos com a massa de uma substância em grama, eu tenho que converter essa quantidade que está em miligrama para grama. Ou seja, eu vou dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, quer dizer que vai ser 3 dividido por 10, que vai ser igual a 0,3 gramas de carbono. Agora, eu tenho que consultar a tabela periódica, tá? Para saber a massa desse carbono. A massa do carbono lá na tabela periódica é igual a 12 gramas. Então, quer dizer que quando eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, eu tenho uma quantidade de carbono que representa 12 gramas, certo? Quando eu tiver 0,3 gramas de carbono, eu vou ter X átomos. Correto? Bom, daqui você multiplica meios por extremos, e aí a gente vai achar que 12 vezes X, 12X. 6 vezes 10 a 23 vezes 0,3, esse 0,3 aí é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. 10 a 23 vezes 10 a 1, você repete a base que é o 10, que é uma potência de base 10, e somos expoentes. Então, 23 menos 1, 22. Então, aqui vai dar 18 vezes 10 a 22. Então, quer dizer que meu x aqui vai ser igual a 18 vezes 10 a 22 dividido por 12, correto? O x vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 22. 1,5 vezes 10 a 22 seria a nossa letra C. Bom, vamos à questão 7. A alternativa que reúne as espécies isoeletrônicas é: espécies isoeletrônicas são espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons. Então a gente tem que lembrar que quando eu tenho ânions e cátions, eu tenho que adicionar ou retirar elétrons. E quando eu tenho um átomo neutro no estado fundamental, sem essas cargas, quer dizer que o número atômico, que é o número que fica embaixo, é igual ao número de prótons e elétrons. Mas quando eu tenho um cátion e um ânion, quer dizer que eu perdi ou ganhei elétrons.
No caso aqui do N3-, que é o nitreto, né, a gente vai ter que ver qual é o número de elétrons dele. Ele tinha 7, que quando ele está neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ganhando 3, ficou com 10. Esse daqui tinha 9, ganhou 1, ficou com 10. E o alumínio tinha 13, perdeu 3, porque quando ele fica mais 3 quer dizer que ele perdeu elétron. Lembra que elétron é uma partícula de carga negativa, por isso quando eu perco eu fico positivo. E aí a quantidade de elétrons dele também será igual a 10. E a alternativa que tem as espécies isoeletrônicas, como vocês vão perceber aí, é logo a nossa letra A. Correto? Questão 8 fala o seguinte: qual é a massa total da mistura formada por 6,66 vezes 10 a 23 moléculas de água com 0,2 mol de glicose? Bom, eu tenho que converter essa quantidade que está em moléculas para massa, tá bom? Então a primeira coisa aqui é fazer a massa molar da água. A massa do hidrogênio é igual a 1 vezes 2 e a massa do oxigênio 16. Lembrem-se, vocês terão a tabela periódica ao final da prova, então consultem a massa. Veja a legenda correta na tabela, qual número dentro da quadrícula corresponde ao número atômico e a massa, tá bom? Bom, aqui a massa molar da água será igual a 18 gramas por mol, ok? Bom, quer dizer que quando eu tenho 18 gramas eu tenho 1 mol. E nós sabemos que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Então, quando eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho 18 gramas de água, correto? Se eu tiver 6,66 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou ter X gramas. X vai ser igual a, nós podemos cancelar esse termo com este, então vai ser 6,66 vezes 18 dividido por 6, o nosso resultado. O meu X aqui está dando aproximadamente 20 gramas de água, ok? Eu já achei a quantidade em gramas que tem nessa quantidade de moléculas. Agora nós temos que fazer o mesmo procedimento para a glicose. Só que aqui ele deu a quantidade de glicose em 0,2 mol, certo? Em quantidade de matéria. Então vamos fazer a massa molar da glicose. C6H12O6. Bom, o carbono tem massa 12 gramas. Como eu tenho 6 carbonos vezes 6. O hidrogênio tem massa 1 grama, como eu tenho 12 vezes 12. O oxigênio tem massa 16 gramas, como eu tenho 6 vezes 6. A massa molar da glicose será igual a 180 gramas por mol. Vocês podem fazer a conta aí e as multiplicações. Isso quer dizer que 1 mol de glicose possui 180 gramas. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,2 mol. 0,2 mol de glicose vai ser igual a X gramas. Então quer dizer que meu X vai ser igual a 0,2 vezes 180, que é a mesma coisa que 20% de 180. 10% é 18, 20%, 36. 36 gramas de glicose, C6H12O6. Então quer dizer que a minha massa total aqui vai ser a soma das duas massas, 20 mais 36. Então quer dizer que a minha massa total aqui
vai ser igual a 56 gramas. A alternativa que tem 56 gramas aí é a letra E. Correto? Bom, galera, vamos à questão 9 agora. A questão 9 fala o seguinte: um carro-tanque transportou cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos e que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm. E que, na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Então ele deu outra temperatura aí. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação e a pressão do reservatório era... As lacunas são completamente preenchidas, respectivamente, com os dados. Bom, então vamos à resolução da questão, certo? Primeiro, a gente tem que lembrar da equação geral de transformação de um gás. A equação geral de transformação de um gás é pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. A gente vai perceber que essa transformação é uma transformação isotérmica. Por quê? A pressão aqui nessa equação ela tem que ser dada em atm. As duas pressões vão ser dadas em atm e essa daqui nós iremos descobrir, tá bom? O volume ele tem que ser dado em litro. E a temperatura ela tem que estar em Kelvin. A temperatura inicial aqui está em graus Celsius. Como é que eu passo de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273. Então, quando eu somo 273 aqui, eu vou ter a temperatura em Kelvin. E aí a temperatura aqui vai ser igual a 293 Kelvin. Então, nós percebemos que a temperatura no início e no final, ela é a mesma. Quando numa transformação gasosa a temperatura permanece constante, quer dizer que essa é uma transformação isotérmica. Correto? Então a primeira lacuna aí está preenchida. Transformação isotérmica. Agora nós temos que calcular qual será a pressão, certo? Desse gás nesse reservatório. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, eu vou retirar a temperatura, porque ela será a mesma no início e no final. E aí a minha equação se resume àquilo ali. Pressão inicial vezes o volume inicial, pressão final vezes o volume final. Quem é minha pressão inicial? A minha pressão inicial ele deu 2. Quem é o meu volume inicial? 30 metros cúbicos, correto? Bom, aqui, gente, se eu deixar o volume em metro cúbico, não tem problema. Porque nesse caso, o volume inicial foi dado em metro cúbico e o volume final também foi dado em metro cúbico, tá bom? Mas geralmente o padrão que é utilizado nessas equações gerais é o volume em litro. Então aqui eu vou botar 30. Pressão final é o que eu quero descobrir. E o volume final igual a 50. Então, quer dizer que a minha pressão final vai ser igual a 60 dividido por 50, que é a mesma coisa que 6 dividido por 5. Então, quer dizer que a minha pressão final vai ser igual a 1,2 atm. 1,2 atm aí corresponde à letra A, isotérmica, 1,2 atm. Ok? Então, isso daqui, o tema dessa questão, para vocês estudarem, transformações gasosas, tá?
Tudo bem, galera? Então vamos para a questão 10. A questão 10 fala o seguinte: um comprimido antiácido contém 210 mg de bicarbonato de sódio. Qual o número de mol dessa substância existente no comprimido? Para nós calcularmos o número de mol, nós temos que fazer a massa molar dessa substância. Então, novamente, se as massas não forem dadas na questão, você tem que consultar a massa de cada elemento na tabela periódica que terá na prova de vocês, na AV2, tá? Então, fazendo a massa molar aí do bicarbonato de sódio, nós perceberemos que a massa do sódio é igual a 23, a massa do hidrogênio 1, do carbono 12 e do oxigênio 16 vezes 3. Então, quer dizer que a minha massa molar do bicarbonato de sódio será igual a 23 com 24, 24 com 12 vai ser igual a 36, 16 vezes 3, 48, 48 com 36 vai dar 84 gramas por mol, ok? Bom, quer dizer que 1 mol de bicarbonato de sódio possui uma massa de 84 gramas. Só que eu não tenho essa massa em comprimido, eu tenho 210 miligramas, que eu tenho que dividir por 1000, porque o mol relaciono com a massa em gramas. Dividindo 210 por 1000 vai dar 0,21 gramas. Então, quando eu tiver 0,21 gramas, eu terei X mol de bicarbonato. Agora nós fazemos essa conta, quer dizer que o meu X vai ser igual a 0,21 dividido por 84. Bom, meu X vai ser igual a 0,0025 mol, ok? De NaHCO3. Contudo, se vocês forem olhar aí na lista de exercícios, né, projetada, não tem esse número. Tem a notação científica desse número. E é muito comum em questões de Enem ou UERJ, quando for uma resposta com um número muito pequeno, tá? Você colocar em notação científica a resposta. Logo, quer dizer que o meu X vai ser igual a 2,5, porque tem que ser um número aí, né? Entre 1 e 10. Aqui eu andei 1, 2, 3 casas após a vírgula. Vezes 10 a menos 3. Correto? O quê? Mol. Então a resposta seria essa. E a alternativa que contém essa resposta seria a nossa letra B. Correto, gente? Então é isso. Espero que vocês façam uma boa prova. Esses são os temas que caem. O tema dessa última questão 10 aqui, relação numérica do mol, tá? E essa questão 8 também é de relação numérica do mol, assim como a 6 também é de relação numérica do mol, tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos, veja essa videoaula, tire suas dúvidas de alguma questão dessa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau!